Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando, estudando a declaração Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. É uma declaração da congregação para a doutrina da fé, o tempo em que Joseph Ratzinger estava à frente como prefeito dessa congregação. Joseph Ratzinger é o Papa Bento XVI. Foi Papa da Igreja Católica, né? Bem, nós estamos no 4º capítulo deste documento que diz, que tem como tema unicidade e unidade da Igreja. Unicidade, que a Igreja é única Igreja de Cristo, e unidade dessa Igreja, quer dizer, como que ela se conserva una. Bem, nós estamos vendo então, terminamos nosso último programa aí, estudando ali a 1 Coríntios 12, onde São Paulo vai falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele vai falar desta unidade, que nós estamos unidos pelo batismo dentro deste corpo. Então qualquer pessoa, a igreja de Cristo não é exclusividade de ninguém. A igreja de Cristo é aberta para todas as pessoas, de qualquer povo, raça, nação. Ela é aberta a todos podem entrar, todos podem fazer parte do corpo de Cristo e se tornar irmãos uns dos outros, não é? Então isso é muito importante. São Paulo está aqui explicando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós lemos aí no nosso último programa, versículo 12 e 13, mas eu vou repetir. Porque como o corpo é um todo tendo muitos membros, então o corpo é um todo tendo muitos membros, como o nosso corpo, meu corpo, o seu corpo, né? Tudo no nosso corpo pertence ao corpo, é um corpo só, embora nós tenhamos aí muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, fomos impregnados do mesmo Espírito. Aquilo que São Pedro falou para os seus irmãos. Falou, olha, como é que nós podemos negar a água do batismo para esses daqui, que eram pagãos, então ele estava apontando para os pagãos, né? Como que nós podemos negar a água do batismo para estes daqui que receberam o Espírito Santo como a nós? Quer dizer, do mesmo jeito que nós, quer dizer, nós quem? Os apóstolos, receberam o Espírito Santo, também aquele povo pagão que nunca conheceu Jesus, não era do povo eleito, não pertencia à promessa do povo eleito, não participou das alianças de Deus do Antigo Testamento. É um povo que nunca conheceu Deus, não sabia nem que Deus existia. Mas receberam o mesmo Espírito que os apóstolos receberam. Foram impregnados do mesmo Espírito. Então, essa pergunta São Pedro foi fazer para os anciãos de Jerusalém, que eram seus amigos, que eram os que estavam com ele no colégio ali dos 12, né, escolhidos por Cristo. Bem, agora só eram 11. Depois foi constituído outro, né, o Matias, mas enfim. Ele diz, como nós vamos negar a água do batismo a esses que receberam o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo? Como que nós vamos negar? Então, isso São Paulo está falando aqui. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. O que essa palavra impregnado quer dizer? Quer dizer que eu estou totalmente cheio, impregnado em todo o meu ser. Impregnado quer dizer, em todo o meu ser tem alguma coisa. Por exemplo, tem gente que está impregnado de uma doença, vamos dizer assim, algo muito ruim. Então, uma catapora, um sarampo, uma varíola. Então, o corpo todo fica impregnado de manchas, de bolhas. É uma coisa horrível, horrível. Horrível de se ver. E pior, quem está doente com aquelas doenças, com esse tipo de doença, é uma coceira, um negócio incrível, de ruim.
Pois bem, então está impregnado uma doença. Agora, aqui está falando, nós estamos impregnados do Espírito de Cristo. Quer dizer, em todo lugar tem o Espírito de Cristo em nós. Como que se pode negar a água do batismo a essas pessoas? Então, veja que São Pedro falou aquilo e São Paulo agora vai dizer a mesma coisa. Ele também cita o versículo 27 deste mesmo capítulo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Nós formamos a Igreja de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então veja que afirmações vigorosas, que afirmações verdadeiras, reais, absolutas em si mesmas. Quer dizer, não é para você duvidar, não é para você ficar, mas será que é? Será que não é? Como é que é isso? Não tenha dúvida, querido irmão, querida irmã. A palavra de Deus revela para cada um de nós. Agora, claro que São Paulo vai dar exemplos aqui maravilhosos sobre o corpo de Cristo. Tem muita gente, por exemplo, que está no corpo de Cristo e acha que não deveria estar, porque acha que não é digna. Tem muita gente que é assim, eu não sou digno não, eu não sou nada, você é a grande coisa, eu não sou. Tem gente que fala assim. Mas no versículo 15 e seguintes, São Paulo vai dar exemplos aqui. Se o pé dissesse, se o pé tivesse uma boca, né? E dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? Claro que não, não é? Outra pergunta que ele faz. E se a orelha dissesse, a orelha, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos seus membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Olha, agora um versículo muito importante. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Que coisa! É uma grande verdade, não é? Se você machuca a mão, se você bateu a mão, cortou a mão, puxa vida, todo o seu corpo sente. E todo o seu corpo vai ficar preocupado com aquela mão, porque a mão que lava o corpo, a mão que alimenta o corpo, a mão que traz a água ao corpo, a mão que veste o corpo. Quer dizer, como um membro precisa do outro, agora o corpo precisa do olho para enxergar onde estão as coisas. Então, como que faria se não enxergássemos, né? Então, como que as pessoas que não têm visão fazem, não é? Então, claro que elas sofrem para conseguir entender as coisas que estão do lado dela ali, mas é difícil, claro que é. Uma pessoa que não ouve também, muito difícil. O ouvido é muito importante, muito importante. O pé é que carrega o corpo para todo quanto é lado. Você está com o pé machucado, você não anda, você não sai de casa, você não consegue andar.
Então o corpo fica parado porque o pé está doente. Então veja como que um membro precisa do outro. Como que eu preciso de você. Como que você precisa de mim. Jamais eu posso pensar em dizer: ah, eu não preciso de você. Eu me viro sozinho. Eu me basto. Quer dizer, isso daí é uma pessoa que não tem entendimento do que é o outro, né? Porque ela precisa em tudo do outro. Por exemplo, eu não planto verdura, eu não tenho horta em casa, não planto tomate, alface, chicória, almeirão, não planto. Eu não planto banana, maçã, pera, mamão. Eu preciso de pessoas que plantem, pessoas que cuidem e que tragam isso num comércio. Eu preciso ir ao comércio, tem que ter o comércio para vender para mim esse produto. E aí vai todo tipo de carne, arroz, feijão, macarrão, seja lá o que for. Então, como que eu posso dizer que não preciso do outro? Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo, eu que fiz essa roupa? Não, claro que não. Esses óculos que eu preciso para poder enxergar direitinho, fui eu que fiz? Não, eu não sei fazer óculos. Então, eu preciso das pessoas. Para o calçado que eu estou no pé, alguém fez esse calçado. Alguma pessoa fez. Então, querido irmão, querida irmã, veja que nós precisamos um dos outros o dia todo. E todo o tempo. Agora, nas coisas de Deus também é assim. O corpo de Cristo, que é a igreja, também é assim. Por isso que nós temos que aprender a amar o outro, para poder reconhecer que eu preciso do outro, que eu necessito dele, ou dela, né? Claro, o outro, eu estou falando outra pessoa. Mas preciso. Nós precisamos um do outro. Por isso que a doutrina católica ensina que nós não nos salvamos sozinhos. Ah, mas Jesus diz na palavra que quando ele vier, duas pessoas estão juntas, um vai ser tirado, o outro deixado. Sim, entendo perfeitamente isso, claro que é assim. Mas, eu precisei do outro para ser evangelizado, para conseguir minha salvação. Claro que todo esforço eu tenho que fazer, sim, com certeza. Mas eu precisei de alguém anunciar para mim a verdade, anunciar para mim o evangelho. Então, como que eu vou dizer que eu não preciso do outro? Preciso do outro em todos os sentidos. Todos. Inclusive na minha salvação. Agora, por que ninguém se salva sozinho? Em que sentido ninguém se salva sozinho? Porque a salvação, ela está ligada, atrelada no outro, no próximo. Se eu não amar o próximo, eu não vou para o céu de jeito nenhum. Posso fazer as melhores obras, posso ser muito rico, por exemplo, igual aqui a minha paróquia. A paróquia que eu habito aqui em Sorocaba é a paróquia Santa Maria Madalena. Então nós temos 5 comunidades nessa paróquia. E as comunidades, a matriz está pronta, sim. As outras comunidades não estão totalmente prontas. Então precisa de teto, precisa de forro, precisa de piso, de banco, um monte de coisa. Então vamos supor que eu fosse um homem muito rico. Eu então chegaria para o padre e falava: padre, olha, eu sou rico, tenho dinheiro e também quero fazer doação. Então eu vou comprar os bancos da igreja, eu vou mandar pôr o forro aqui da igreja, eu vou pôr o piso da igreja, desta igreja, dessa comunidade, né? E, enfim. Mas daí eu comprei minha salvação? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu só vou para o céu se eu amar o próximo. Não importa se eu... Claro, que o que eu doei, o que eu fiz, se eu fiz de coração, se eu fiz com amor, com carinho, isso vai ser levado em conta, é verdade. Mas eu quero dizer que se eu não amei o próximo ou não amei fazendo a minha doação, ela não vai servir de nada. De nada. É o capítulo 13 que depois São Paulo vai citar aqui, vai dizer bem isso, não é? Que eu posso doar todos os meus bens, que eu posso dar de comer a todas as pessoas, vestir todas as pessoas, mas se eu não tiver amor,
De nada adianta eu fazer isso. Então, por isso que eu tenho que estar numa comunidade. Tenho que viver em comunidade para aprender a amar o outro, porque amar o outro é um aprendizado que leva a vida inteira. Não é igual um estudo aí, uma faculdade que você faz 4, 5, 6 anos, aí depende da faculdade. Você tem o diploma pronto, terminou a faculdade, você recebe o diploma, está apto para trabalhar, tudo bem. Na vida não é assim, na salvação não é assim. Na salvação eu entro no corpo de Cristo para aprender a amar o próximo, e esse curso de aprender a amar o outro vai até o último dia da minha vida. Isso se eu conseguir aprender. Tem isso também. Tem muita gente que morre orgulhoso, prepotente, ranzinza, reclamão, beiçudo, e só acha ruim com as coisas. É um sujeito pessimista. É um sujeito que ninguém aguenta ficar perto. Então, quer dizer, a pessoa então viveu e não aprendeu. Viveu a vida inteira e não aprendeu. Tem gente assim? Tem sim. Mas espero que com você e comigo não seja assim. Mas vamos então aqui. Nós estamos estudando então, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 a 13, depois versículo 27. Também lemos alguns versículos ali sobre as partes do corpo conversando uma com a outra, não é? E aqui também vemos em Colossenses 1,18. Vamos ver aqui o que está escrito em Colossenses 1,18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Olha que versículo maravilhoso. Ele é o primogênito, ele é o princípio de tudo, Jesus Cristo. Então nós estamos com Ele, nós estamos junto com Jesus para que esse corpo dê fruto, que esse corpo aí produza muita coisa boa. Porque nós podemos estar também, outra coisa interessante, nós podemos estar dentro do corpo de Cristo e estarmos fazendo coisas ruins. Dentro do corpo. Veja, estamos dentro do corpo, mas eu não consigo amar o próximo. Mas eu tenho ódio dele, eu tenho raiva, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. E estou dentro do corpo. Ao passo que eu teria que estar amando meu irmão, pelo contrário, estou odiando. Então, o que eu estou fazendo dentro do corpo de Cristo? Não estou dando fruto bom. Eu estou atrapalhando o corpo de Cristo. Eu estou me tornando, dentro do corpo de Cristo, uma célula cancerígena. Assim como no nosso corpo, um câncer começa por uma célula. Uma célula ele começa. Só que essa célula vai contaminando as outras. Ela vai investindo nas outras células e, de repente, aquelas células já são milhões de células e elas tomam uma parte daquele órgão, por exemplo, do fígado. Então, na boca, na garganta, um câncer na próstata, um câncer no seio. Então, não importa aonde que é o órgão, aí que está o problema, que começou com uma célula. Teve início. Aquela célula ali, ela se voltou contra si mesma. Ela não estava produzindo o que era para produzir. Ela não estava fazendo o que ela tinha que fazer, que era produzir coisa boa para o órgão a que ela pertence. Mas ela começou a inverter as coisas. Então nós podemos ser essa célula dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, eu pertenço, vamos supor, ao pulmão do corpo de Cristo. Vamos supor assim. Vamos fazer uma ideia aqui bem humana do corpo de Cristo, que não é isso, né? Mas eu estou aqui dando exemplos. Então eu pertenço ao pulmão, eu sou uma célula pulmonar. Mas daí eu não consigo perdoar o outro, eu guardo mágoa, eu guardo rancor. Eu sou maldoso, eu gosto de fazer o mal para as pessoas, eu gosto de ver as pessoas sofrerem. Então eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer. Eu estou me revoltando contra mim mesmo e contra o corpo. Aí eu me torno uma célula cancerígena pulmonar.
E daí também eu vou contaminando os outros que estão à minha volta com a minha negatividade, com o meu pessimismo, com a minha raiva, com o meu ódio. Outras pessoas vão concordando comigo que é assim mesmo, que eu tenho que revidar, que eu tenho que me vingar dos outros, que eu não tenho que perdoar ninguém, que eu não tenho que me humilhar para os outros. Então pessoas também têm a mesma ideia e aí nós vamos montando um monte de células e vamos nos tornando um câncer no pulmão da pessoa. Então, cuidado, né? Para mim e cuidado para você, para nós não nos tornarmos células cancerígenas, ok? Bem, vamos lá. Continuando aqui. É assim, como a cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, são inseparáveis. O que é não se identificar? Cada um é uma coisa, não tem a mesma função. Não são iguais. Então, por exemplo, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E o meu trabalho, vamos supor que eu seja catequista e você também é catequista. O nosso trabalho é igual, mas a minha catequese é diferente da sua. Ou nós podemos unir a minha e a sua e fazer uma. Ok? Mas a nossa identidade é diferente. Eu sou uma pessoa e você é outra pessoa. Nós não somos a mesma pessoa. Somos pessoas diferentes, com identidades diferentes, caráter diferente, pensamentos diferentes, modos de agir diferentes, mas somos inseparáveis. Ok? Cristo e a igreja não podem confundir-se, nem mesmo separar-se, constituindo um Cristo total. Santo Agostinho, que usa essa palavra Cristo total, eu gostava muito de usar essa palavra. O que Santo Agostinho falava sobre Cristo total? Cristo total é a cabeça e membros. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, estamos juntos, inseparáveis, estamos ligados. Não tem como separar. Mesma coisa que você misturar aí café com leite. O café é uma coisa, o leite é outra. Depois que você misturou, meu amigo, não tem mais como separar o café do leite. Mas são distintos. Uma tal inseparabilidade é expressa no Novo Testamento, também com a analogia da igreja esposa de Cristo, conforme está em 2 Coríntios 11:2. Então vamos lá, 2 Coríntios 11:2. O que vai dizer para nós? 2 Coríntios 11:2. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Então, nós somos as noivas de Cristo? Sim, nós somos. Nós somos essas noivas de Cristo, Ele é o nosso esposo. Então, veja, a igreja é a esposa de Cristo. Cristo é o noivo, nós somos as noivas. Se assim você quiser fazer essa comparação, como São Paulo fez. Comparação muito bonita. Claro que você não vai ficar pensando em sexo feminino, sexo masculino. Não, não é isso. Você pensa a esposa como um ser, né? Também, exemplo que ele dá em Efésios 5, de 25 a 29, é um exemplo muito bonito. Efésios 5, de 25 a 29, vai dizer... Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Certamente ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Então quer dizer, apresentar a si mesmo sem mancha, sem ruga, sem outro defeito semelhante. Assim, eu, por exemplo, sou casado com a Edna, tenho que apresentar a Edna para o Senhor dessa forma. Sem ruga, sem sinais de envelhecimento.
Mas como isso, Luiz Carlos? Se eu, no caso, eu e a minha esposa já somos idosos, temos manchas nas mãos, no rosto, rugas, sinais de envelhecimento. Tanto eu quanto ela temos. Como é que eu vou apresentar agora a minha esposa para o Senhor sem esses sinais? Então, mas a palavra de Deus não está falando de sinais externos. Está falando da santidade da minha esposa, que eu como chefe da família, eu, marido, como sacerdote do lar, eu tenho que santificar toda a minha casa, inclusive a minha esposa. E eu tenho obrigação de entregar a minha esposa em um grau de santidade muito bom para o Senhor. Ok? Então, esta é minha função como sacerdote. Agora, tem aquele sacerdote que abandona o lar, vai embora, pede divórcio, abandona a família, etc. Bem, então, aí é um outro caso, aí Jesus vai cuidar aí desse caso conforme ele achar melhor, né? Nós não temos que ficar aqui falando disso agora neste momento, mas estou apenas dizendo, né? Que nós também devemos cuidar uns dos outros no corpo de Cristo. Então, por isso que a salvação do outro também está atrelada à minha, porque eu tenho que também zelar pela salvação do outro, ok? Bem, em Apocalipse também, capítulo 21, versículo 2 e depois o versículo 9. Então vamos lá, Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 9, consequentemente aqui, né? Vamos lá, versículo 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Então é assim, né? A noiva, quando vai casar com o noivo, ela vem bonita, linda, maravilhosa. Todos os sinais de beleza daquela mulher foram destacados pela preparação que foi feita, não é? Então a mulher é bonita, tem que mostrar os seus sinais de beleza. Então por isso que ela se embeleza toda para ir para o altar maravilhosa. Então, o que é nós irmos para o altar para encontrar o nosso noivo? O que nos embeleza? O que nos embeleza é a santidade. A santidade nos deixa maravilhosos, enquanto que o pecado nos deixa horríveis. Então, nesse ponto, agora o versículo 9 diz: Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me: Vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que maravilha, não é? Esposa do Cordeiro, que é a Santa Igreja, que somos nós. Então o Senhor nos aguarda ansiosamente. Ele é o noivo, ele está no altar esperando a noiva. Nós temos que nos preparar, ficarmos bonitos, lindos, maravilhosos, quer dizer, buscar cada vez mais a santidade para podermos entrar nesse casamento, para podermos ir para as bodas com o Senhor, para sempre, para toda a eternidade, estarmos junto com Ele. Isso é o que o Senhor espera. Isso é o que Ele quer de cada um de nós. Amém, querido irmão, querida irmã? Muito bem, vamos parar aqui e falar um pouquinho da esposa, mas tem ainda muita coisa para falar sobre essa unicidade e unidade da igreja do capítulo 4 aqui desse documento. Fica para o nosso próximo encontro. Vamos rezar a Virgem Maria, mãe da igreja, nossa mãe, portanto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso próximo programa, se Deus quiser.